O assunto aqui hoje é inteligência artificial e é interessante notar que existem alguns fatores puramente humanos que, na verdade, o Criador do céu e da terra procurou dar esta ênfase apenas a um tipo de ser criado por ele. Nós somos inteligentes. Existem animais que têm, pelo teu instinto, pelo instinto do animal e pela alma do animal, tá certo? Que os animais também têm alma, conseguem demonstrar um tipo de comportamento parecido com a inteligência humana, mas não é definitivamente a inteligência humana. Porque a inteligência mesmo, aquela questão de você absorver informações, armazenar no seu cérebro e rapidamente conectar essas informações, isso é inteligência, isso foi dado só a seres humanos. Existem, na verdade, tentativas infundadas e mal sucedidas de se copiar tudo, eu disse tudo, T-U-D-O, que o nosso Criador do céu e da terra, de tudo que há, idealizou, inventou, idealizou e colocou em prática. Existe uma tentativa frustrada, a meu ver, de se copiar isso, mas não se consegue. Por que não consegue, Rubens? Porque, na minha opinião, existem inúmeras falhas nesta tentativa de se copiar o Criador. Não só na inteligência do ser humano, mas em todos os aspectos. Nunca deu certo. Copiar o Criador nunca deu certo. Por que iria dar certo nisso que eles chamam de inteligência artificial? Se é artificial, já não é inteligência, porque a inteligência, ela é natural, ela é uma das características da natureza humana que o Criador colocou em nós. Então, inteligência natural é válido, mas inteligência artificial, na minha visão, é uma forçação de barra para que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador, criados pelas mãos do Criador, venhamos a ser, na prática, enganados e depois, mais tarde, reféns dessa tecnologia. Eu fiz um vídeo pequeno e publiquei no canal Verdade Oculta 1, quando eu recebi a visita de dois amigos, um casal, e falava para eles a respeito do processo paulatino de entrega de nossas liberdades, de nossas possibilidades e conhecimentos nas mãos dos algozes, para agora sermos meros reféns. O assunto começou, não está gravado no vídeo, mas o assunto começou quando eu fiz uma pergunta aos dois. Eu perguntei para eles, que estavam aqui em casa, a pergunta foi essa: a televisão, ela existe há quanto tempo? Ela foi criada na década de 30 para 40. Então ela tem 80 anos, talvez nem 80, né? Vamos ver, 40 para 2000 daria 60, 2020 daria 80. Então a televisão não tem 100 anos, beleza. A energia elétrica também não é tão antiga, tem 100 e poucos anos. A tecnologia possibilitada com a energia elétrica é toda ela moderna. Mas nós estamos vivos hoje em 2020. Significa o quê? Significa que nossas gerações passadas, desde que o mundo é mundo, viveram, se divertiram, criaram as famílias, eram felizes, sem nada disso. Mas, Rubens, você está defendendo que nós devemos retornar. Não estou defendendo nada, é uma explicação do que houve. As pessoas, elas tendem a ser tão reféns e tão reféns, que quando alguém dá uma explicação mostrando o que houve, ela já espera uma solução dessa pessoa, como se essa pessoa tivesse uma solução por ser Deus. Isso é mau costume. É que eles apresentam uma solução para nós, mas nós não devemos embarcar em todas as soluções, porque essas soluções podem ser extremamente prejudiciais e são. Vai me lembrar um jogo de damas que eu assistia hoje, do Mestre Conrado, e que o camarada tinha um rate não muito alto, ou seja, um número de vitórias. Aí ele foi, o cara deu para ele uma coxazinha para ele entrar, ele entrou de cara, igual um ratinho. E aí ele, agora vou ter que correr para empatar, né? Ele falou, se eu soubesse que é um cara com mais conhecimento, eu não tinha entrado, mas eu subjuguei. Então,
Quando vem uma facilidade, a gente não pode entrar nela assim. E nós, a sociedade mundial, entrou nela. E hoje ainda, quando você mostra para a sociedade, para as pessoas que a coisa está desse jeito por conta disso e daquilo, eles não querem nem esperar você acabar de falar. Eles querem o quinto, a solução. Mas ninguém está falando que existe solução. Nem que vai ser dada uma solução. Nem que existe um Deus aqui na Terra para dar solução. É só uma explicação para que a pessoa tenha a visão do que aconteceu. Conhecimento nunca é demais. Então, era a pergunta que eu fazia. O celular é novíssimo. Ninguém vive sem celular mais. Olha como eles nos embriagam. Neste momento você está me assistindo possivelmente no celular. O celular é muito novo. Meus irmãos, 3 morreram e não viram celular. E não tem tanto tempo que eles morreram. Então não é nem a geração passada. Tá certo? A minha mãe morreu, não viu muitas das coisas que tem hoje, nem computador. Ela viu. Ela nem viu nem câmera videocassete. Para você ter uma ideia. Nem a filmadora videocassete ela viu, só tinha cinema. Então, essa coisa toda que nos envolveu e cada vez envolve mais e nos aprisiona, isso tudo é muito novo. E existe um elemento, um indexador disso, que você não tem como tirar esse elemento do meio. Entende? Existe um indexador disso, algo que tudo isso que você pensar de tecnologia, ou até das benécias do capitalismo que eu chamo, que é você ter num prato de comida na sua casa 10 itens ao mesmo tempo, que tu foi no mercado e comprou tudo. Mas, Rubens, você está ficando maluco? Não. É muito difícil entrar na mente para poder entender que até pouco tempo você não ia no mercado e comprava tudo assim, não. Entende? É que nós acostumamos, achamos que isso sempre foi assim, isso é natural. Não é que não seja natural, mas achamos que nossos tataravôs viveram assim. Não, 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 não. Porque existe um indexador disso tudo, existe um ponto que possibilita isso tudo, esse ponto chama-se dinheiro. Nós temos tudo o que quisemos, e tecnologia, e comida na mesa, e tudo, por conta de que nós temos dinheiro. Mas nem sempre foi assim. Então, por quê? Por conta de poder aquisitivo, seja alto ou baixo, mas de poder comprar, nos tornamos reféns. Porque eles disseram para nós realmente, olha, você não precisa comprar armas para se defender, não. Estamos criando a polícia para defender vocês. Não é, Dejaí Bom? Obrigado aí pela força, irmão. Muito obrigado mesmo. Vocês não precisam ir no poço buscar água, não. Nós estamos encanando a água e tratando para vocês, é só pagar. Não precisa plantar, não. Nós estamos plantando para você, colocando no mercado, é só pagar e ir lá buscar. Você não precisa cuidar de comer uma alimentação balanceada, não. Pode comer qualquer porcaria que a gente dá, porque também vamos dar médicos para vocês públicos. Você vai aprender as coisas agora de graça com o Estado. Não precisa papai e mamãe ensinar mais, não. Vai para a escola. E nós nos tornamos reféns de tudo isso e algo mais. Mas antes de sermos reféns, não eu nem você, mas as gerações passadas, também viveram. E esse tempo, na linha do tempo de existência humana, esse tempo que nós estamos vivendo é um farelo, é um grão, presos a tudo isso que cada vez nos aprisiona mais. As gerações passadas viveram todas, até hoje, olha o tanto de tempo. Alô, Escola de Lúcifer, obrigado pela força. Você imagina o período de tempo que durou a humanidade, de quando ela começou a existir até hoje. Agora imagine você ficar sem energia elétrica durante uma semana. Nem água você vai ter para beber. Não vai ter mais nada, porque estamos reféns. E Rosane e Noronha, nós só temos acesso a tudo isso, qualquer coisa e algo mais, por um motivo muito simples. Porque nós pagamos, compramos a cada dia a nossa existência. Então, essa inteligência artificial, o tema do programa de hoje, IA agora, inteligência artificial, IA, eu completei, e agora? Tá certo? Eles estão para dar o checkmate, eles estão para dar o tiro de misericórdia, eles estão para acabar. Eles não... Olha para cá,
para outra câmera aqui, Rubens, para ficar mais perto ainda, que aqui eu coloco o rosto bem pertinho, você olha nos meus olhos. Olha para cá. Eles estão preparando o mundo, não sei se você percebeu, mas não é para tanta gente mais não. Será que não dá para perceber que eles estão preparando o mundo para poucas pessoas? Isso é fato. Estão preparando o mundo para poucas pessoas, chamadas a Elite 5.0. Por que estão fechando inúmeras fábricas, montadoras de automóveis pelo mundo todo? Por que estão mandando tanta gente embora? Porque não vão precisar mais, em primeiro lugar, de seres humanos, porque terão máquinas, e em segundo lugar, não terão que produzir mais tanta coisa, porque não terá mais tanta gente para consumir. Há um equívoco, Samira Lopes, enorme. Há um equívoco enorme das pessoas achando, eles não vão querer deixar de lucrar tanto, eles não vão querer diminuir a produção. O lucro não está na produção, não é na quantidade. A ideia desse pessoal é domínio e poder, não é vender para ter dinheiro. Isso eles já conseguiram há 1000 anos atrás. Eles são a elite global. Então, não é por conta de vender em quantidade. Se você junte as peças, por favor. Basta juntar as peças. Eles estão falando em desenvolvimento sustentável a vida toda. Por que eles falam em desenvolvimento sustentável? Porque eles estão falando em preparar agora rapidamente o mundo para uma sociedade bem menor, uma sociedade pequenininha, que vai consumir os recursos do mundo muito mais devagar, muito mais lentamente. Você acha, por exemplo, o Carlinha do Ó, que a obsolescência programada, que ela vai continuar existindo eternamente? Não! A obsolescência programada, ela só vai existir até quando nós existirmos aqui. O que é obsolescência programada, Rubens? A Carlinha sabe, o Edgar sabe, mas talvez tu não saiba. Obsolescência programada é a metodologia pela qual um equipamento não dura muito tempo. Você compra, por exemplo, a GoPobre, ou a GoPro que está ali carregando. Esse equipamento, se fosse no passado, duraria mais do que a sua vida. Hoje em dia você compra um equipamento desse, com 1 ano, 2 anos, ele já não está funcionando mais. Aí você tem que jogar fora e comprar outro. Se você for mandar consertar, o preço do conserto está mais caro. Eu comprei uma fonte, custou R$40. Fui ligar a fonte de 110, era 220, queimou a fonte. Levei para consertar, custou 70. É melhor eu mandar para consertar ou jogar fora e comprar outra? Isso é obsolescência programada, para você gastar mais matéria-prima do planeta. Isso vai acabar imediatamente, porque quem vai estar aí agora comprando e usando tudo isso e gastando o planeta, não somos nós, são eles. E eles não vão querer comprar um produto hoje para jogar fora amanhã. Então os produtos duráveis vão voltar. Porque eles falam tanto na questão da saúde, na questão de tecnologia, de transhumanismo, em questões de descobrir métodos para as pessoas viverem mais. Você acha que é para o teu filho, para o meu filho, para você, para o teu neto? Não! É para a geração deles. Eles sempre fizeram isso, uma modificação radical rápida na sociedade. E agora nós estamos vivendo, cria da verdade, Zanzoni, minha moderadora, momentos cruciais em que nós teremos uma transformação radical, social, econômica, no mundo todo, jamais antes vista. Vai ser uma transformação tão grande, mas tão grande, ô Cleiton Borelli, que qualquer pessoa que, se não estivesse vivendo e fosse comunicada disso, não acreditaria, até porque nossos parentes também não acreditam. Mas vai haver essa modificação, essa transformação. Vai haver algo agora, por esses tempos nossos, nessa geração, que será radicalmente implementado e que irá transformar o mundo de uma vez por todas em um mundo extremamente diferente. Rapaz, eu botei aqui no Verdade Oculta 1, 2, 3, 5, 10 propagandas de 8 a 10 anos atrás, dizendo que estávamos entrando num momento diferente de transformações.
mas que as pessoas não se assustassem, porque é assim mesmo que as coisas tinham que acontecer. Foram propagandas de carro, propaganda da Omo, de sabão, propaganda de empresas e mais empresas, Rose Mitome, falando sobre essa transformação que hoje, pasme, hoje nós estamos vendo. Esse negócio todo de revolução 4.0, essa robótica avançada, tecnologia 5G, internet das coisas, blockchains, essa coisa de inteligência artificial, reconhecimento facial, isso tudo veio assim, ó, no estalar de dedo, muito rápido, porque eles estão com uma pressa medonha de transformar a sociedade. E aí, mantendo aquele raciocínio, é interessante notar que eles tomaram de nós a nossa liberdade de poder cavar um poço e ter a nossa própria água que Deus dá. Deus é que dá. Tiraram de nós a possibilidade, por lei, por obrigações, além de cavar um poço, de plantar a nossa própria comida e cultivar o nosso próprio animal, cuidar do próximo animal, próprio animal para alimento. Nos deram comodidade, facilidade, em troca não só do dinheiro, mas das nossas habilidades, possibilidades, nos tornando refém. Hoje, refémizados, nós dependemos deles até para a segurança nossa, porque não podemos fazer a nossa própria defesa e, pasme, já estão tomando também o poder de doutrinar nossos filhos, porque tudo que o pai faz agora com o filho é errado. Só o Estado é que corrige certo, dando tiro em nossos filhos nas favelas. Quem mora em comunidade pode amanhecer com a triste notícia de que o filho morreu, ou a própria pessoa, um ente querido, porque o Estado mata indiscriminadamente. Ainda mais com essa lei nova, que está sendo agora feita, da questão de direito da polícia matar a gente. Aí, quando ele subtrai o nosso direito e passa um direito autoritário, poderoso para o Estado, é sinal de que algo não vai muito bem. Porque nós tínhamos direito a tudo, não temos direito a mais nada, só deveres e obrigações e punições. Os direitos são subtraídos a cada dia. As obrigações e punições, elas são anexadas às leis a todo momento. E nós ficamos reféns cada vez mais do Estado e do sistema, que nos ilude com futebol, com novela, com atrações, com música, com show, com pão e circo, com porcarias que na verdade não edificam a vida de ninguém. Nós ficamos olhando tudo isso acontecer e com os braços atados, totalmente engessados, querendo de uma maneira ou outra sacudir um familiar, um parente, um amigo para que ele acorde para a realidade, não achando que se todo mundo acordar, Leandro Eleodoro, embora assim resolvesse, se todo mundo, toda a humanidade acordasse, resolveria, acabaria com as famílias Illuminati. Mas isso não vai acontecer porque a gente conhece a Escritura e sabe que isso não vai ocorrer, tá certo? Mas pelo menos despertar alguns para que eles escapulam disso. A gente fica ávido por isso. Hoje mesmo eu conversava com um grande amigo meu, não vou nem citar o nome aqui, né, Cris Coutinho, sobre isso, essa vontade que se tem de sacudir as pessoas para as pessoas acordarem. Mas a pessoa, quando você sacode ela te dá logo um tapa na cara. Pô, tá me sacudindo? Não compreende nada. Então, a gente fica parado, esperando as coisas acontecerem e vendo notícias como essas que hoje, Escola de Lúcifer. Nós vamos colocar aqui essas informações sobre inteligência artificial, que são assustadoras. Elas não são animadoras, elas são assustadoras. Quando nós entregamos para o Estado todo o nosso direito e habilidade, porque também perdemos a habilidade, e isso remonta à época dos Cavaleiros Templários. Nós conversávamos sobre isso na casa do Marcelo, ele gravou uma série de vídeos também com a gente, porque ele tem muito livro. E ele sabe a mesma coisa que o Rubens sabe sobre a história passada, e dizia das cruzadas dos Cavaleiros Templários, que espalharam o comércio por onde eles passavam e a forma de se comercializar, mudando socialmente de uma vez por toda a relação de conhecimento dos artesãos da obra que ele fazia, o artífice. Hoje a palavra artesão está ligada a pessoas que ficam vendendo artesanato na praça. Mas não é isso que estamos falando, tá certo? Antes do movimento fabril, que é muito antes da industrialização, as pessoas todas eram artesãs. Mas não é, aí quando fala artesão é igual falar mendigo, tá certo? Mendigo, na verdade, era aqueles negrões másculos, né, que eram usados para sexo.
Aí mendigo virou agora a pessoa que não tem dinheiro. Então também quando você fala de artesão, não está falando de quem vende na praça, hoje. Está falando de todos os fabricantes do passado. Né? É antes do movimento fabril, é que eles apagam a informação para que você não ligue nada. Aí a tua mente só linka com coisa que não é a verdade. Igual conversar com o Marcelo sobre o chifre de Moisés, né? Da gravura da Igreja Católica. A pessoa liga logo a Satanás. Né? Então, é outro assunto. Mas, então, a linkagem correta de artesão são o conhecimento da fabricação de A a Z de um produto. Traduz por isso. Por exemplo, não vamos falar de celular, porque hoje estamos muito evoluídos. Tá certo? Mas o celular pode te dar um exemplo. Conseguiria uma pessoa sozinha fazer um celular? Não. Mas isso hoje é assim por quê? Porque tinha que ser assim? Não. Porque na época dos Cavaleiros Templários, eles fraccionaram, eles quebraram, eles facelaram o poder do conhecimento da fabricação de qualquer coisa. Ninguém mais passou a fabricar uma peça completa. Desde a época deles. Pasme. Tá certo? Ninguém mais. Ah, mas eu fabrico... Não, eu fabrico artesanato aqui, uma coisa ali, mas eu estou dizendo de trabalho mesmo, de verdade, como era antes, em que famílias trabalhavam juntas, produzindo as coisas para vender para outras famílias, uns servindo aos outros, por troca ou por dinheiro, não vem ao caso. Tá certo? Agora, quando nós demos a ele aos poucos, desde a época dos Cavaleiros Templários, a nossa possibilidade de conhecimento, por exemplo, da fabricação de uma peça, e passamos então, vamos dizer assim, sucessivamente, a entregando as nossas coisas para eles, entregamos o conhecimento, a liberdade, os direitos, fomos entregando tudo. Só que o Estado, quando administrava um grupo pequeno de pessoas, ele podia dar conta. Mas esse número de pessoas no mundo, ele cresce de forma exponencial. É uma coisa aritmética, é equacional. Então, como cresce muito a população e vai crescendo, o Estado vai ficando, além de não ter vontade de cuidar mesmo, porque está do outro lado e não do nosso lado, além disso, se torna incapaz de cuidar. Porque o governo sempre briga contra a violência e não vence. Primeiro, ordem pelo caos, já sabemos. Mas segundo, a população cresce também a cada dia. Então falha na educação. Falha, quer dizer, é sucesso para eles, é falha para nós. Entendo o ponto de vista do Rubens, porque aqui tem pessoas tão despertas que não entram na linha de entendimento que eu estou falando, e às vezes para querer embolar o meio de campo e atrapalhar, vem com uma situação que está vendo que não é coerente colocar nessa hora. Tá certo? Falha para nós. Para eles é sucesso, que é isso que eles querem. Então eles falham para nós na hora de nos dar a saúde, segurança, a educação, e aí tem sucesso absoluto nessas mesmas áreas, porque é o que eles querem. E falham porque, primeiro, não tem vontade de fazer, porque não está do nosso lado, está do lado de quem comanda tudo nas sombras, no andar de cima, como diz o Ruth, e ainda, é claro, falham, porque também tem muita gente, é uma boa desculpa, mas nós perdemos o poder de reagir por nós mesmos. Nós estamos nas mãos deles para tudo, para comer, para beber, para tudo que é essencial, para ter saúde, para ter segurança, estamos tudo na mão deles, confiando neles como se eles fossem Deus. Para fazer uma vacina contra a doença, para dar um remédio no posto, para qualquer coisa. Ficamos reféns de tudo, mas muito rápido, porque isso não era assim. E agora, nos seduzindo com as matérias, o Silvio de Freitas, inclusive domingo tem live com o Silvio, ele falou para mim, Rubens, até para ver televisão agora, meu irmão, que eu sempre gostei de pelo menos ver para criticar, mas até para criticar já não estou mais conseguindo ver. E é uma dessa, porque você vê aqui eles fazendo propagandas da inteligência artificial, cara. Um monte de propaganda. A inteligência artificial adjetivada o tempo todo de coisas positivas. Como se isso fosse algo bom para nós. Imagina eu chegar daqui, eu estou na sua casa virtualmente, eu não estou aí, mas eu chego daí e fico te seduzindo. Olha, esse chá de gengibre tá uma delícia. Agora vou comer um pudim maravilhoso, tal. É tudo gostoso e maravilhoso, mas você não vai participar de nada. Então, essa sedução que eles fazem de propaganda para todo mundo, nós não vamos ter acesso. Do lado bom disso ao lado ruim.
E quando isso tiver só o lado bom funcionando, vai ser para a elite 5.0. Não vai ser para nós definitivamente. Então, não se tem mais condição de ficar assistindo televisão com eles elogiando esse lixo que é contra nós, essa porcaria que é contra nós. Para começar, a gente vai mostrar essa matéria. Olha essa aqui, ó. A inteligência artificial vai dominar o mercado em uma década. A inteligência artificial veio para ficar e em uma década vai dominar o mercado. A afirmação é de Regen Schelt, vice-presidente do setor de inteligência da Google. O executivo discutiu o tema ao lado de experientes de algumas das maiores empresas da atualidade que lidam com a tecnologia, em um painel realizado na última segunda-feira no Arizona, Estados Unidos. E aí segue a matéria dizendo que a inteligência artificial vai dominar o mercado em uma década. Isso é interessante também, eu fiquei atrás aqui da foto. Isso é interessante também porque a gente começa a perceber que vai haver uma marca, né? Uma marca da besta. E aí, quando você vê uma matéria dessa, inteligência artificial dominando o mercado, só vai comprar, vender, mercado. Uma inteligência artificial dominando o mercado, você percebe que é muito intrínseco a questão da marca da besta. Porque só vai poder comercializar, fazer mercado, quem tiver a tal marca. Entende? E como eu disse aqui no início do programa, quando nós tínhamos acesso e conhecimento, ou seja, o direito de fazer e sabia fazer o que é essencial para nós, plantar, colher água, essas coisas, quando era essa época, o comércio não era tão importante, porque a gente mesmo extraía os nossos extratos, os nossos vitaminas e coisas que precisamos para a sobrevivência, né? Comida, água, tá certo? Nutrientes, nós mesmos extraímos nossos nutrientes necessários. Estou falando de conforto, de roupa, estou falando de comer para viver, beber. Nós mesmos podíamos ter, sem precisar de dinheiro, da nossa subsistência. Mas hoje não tem mais como, por conta de não ter conhecimento para poder plantar, para colher, para buscar água, como também não poder fazer isso por conta de leis que não permitem. Cuidar de animais para a gente comer essas coisas. Para tudo tem que ter hoje CNPJ, ter documento, ter vacina, ter não sei o quê, tem uma série de coisas que te impossibilita, só facilita os grandes. Tá certo? Então, quando vê aqui essa notícia que a inteligência artificial vai dominar o mercado em uma década, significa dizer que nós estamos próximos de tudo que eles planejaram. Agenda 2030, vai acabar com isso até 2030, vai acabar com aquilo até 2030, vai acabar com aquilo outro até 2030. Lembra? Eu venho há 5 anos, pelo menos, passando matérias em toda a live sobre algo que acaba em 2030. Então, em uma década, a inteligência artificial vai dominar o mercado. E o mercado, do qual só compra e vende quem tem a marca, vai estar na mão da inteligência artificial, e não é daqui a 100 anos. É daqui a 10 anos. Então aquela frase do Rubens é tenebroso, nunca se fez tão, não vou dizer necessária, mas tão justa para se falar. Porque realmente é tenebroso. Você saber que estamos há 10 anos dessa inteligência artificial, esse nome que deram para isso, dominar os setores principais da nossa vida, porque eles estão ligados hoje a commodity. Você sabe o que é commodity? Commodity é mercadoria. E já hoje não estão mais tratando arroz e feijão como alimento. Estão tratando como commodity. A água deixa, em pouco tempo, de ser o bem vital da saúde de domínio público para ser também uma propriedade privada, um commodity. E isso é tenebroso demais. Obrigado às 530 pessoas assistindo o programa, muito obrigado. Hoje, terça-feira, especialmente, estou fazendo aqui um agrado aos patrocinadores, porque sem eles o canal não existiria.
Então estou colocando aqui os patrocinadores, podendo opinar, né? Podendo aqui aparecer também aqui ao comunicado deles, né? É uma retribuição do Rubens nesta terça-feira, em nome de olhosnaturais.com, do meu grande amigo Davi, que hoje não está aí por coincidência, mas certamente vê a gravação. Inteligência artificial pode acabar com 40% dos empregos em 15 anos, diz investidor chinês. Kai-Fu Lee tem previsões assustadoras sobre o futuro da inteligência artificial. Interessante notar que os exterminadores de emprego não são ou não é apenas a inteligência artificial. Não é a inteligência artificial a exterminadora dos empregos. A inteligência artificial é um dos elementos exterminadores de emprego. É bom lembrar isso. Nós temos no Brasil 2019, 2020, sendo os anos em que mais se fala em programa de demissão voluntária, que é aquela licença para ir ao banheiro e sair de fininho. Ou seja, não quer ser expulso aqui da festa? Então a porta de casa é a serventia. Como é que se fala? A porta da frente é a serventia da casa. Cai fora. É o que eles estão fazendo. Fazendo planos de demissão voluntária em todas as empresas. E também no setor público. Com a administração pública mandando embora sem aviso, como aconteceu na Amazônia. Agora, aconteceu lá em Manaus. Poder público mandando muitas pessoas embora sem aviso. Entrou para trabalhar, tu está despedido, pode ir embora. Mas peraí, não houve nada de comunicado, não tem comunicado. Então, não é só a inteligência artificial exterminadora de empregos. O sistema, em geral, está trabalhando efetivamente, sem cansar, contra o trabalhador e a trabalhadora brasileira e também em toda parte do mundo, porque na redução populacional não se dará só no Brasil, ela se dará em todo o mundo. Inteligência artificial pode, é para suavizar, né, a matéria da Globo, pode acabar com 40% dos empregos em 15 anos. O Kai-Fu Lee tem previsões assustadoras sobre o futuro da inteligência artificial. Sem emprego, você não tem mais habilidade de fazer, de plantar, de cuidar de animal, de colher água. E sem a habilidade de construir um bem para você comercializar, também você não tem direito de nada disso, porque as leis te cercaram, te engessaram. Então, Júnior X, o que resta para nós é, se houver um cantinho qualquer que a gente pudesse enfiar nele, ir lá plantar, ir lá colher, ir lá cuidar de animal, galinha, seja o que for, é o que a gente precisa planejar em fazer, porque parece que na cidade não tem muita coisa a mais, não. A situação não é nada animadora. Inteligência artificial pode acabar e vai acabar com mais de 40% dos empregos, não tenha dúvida disso. Até porque a população mundial também será reduzida. Então, não vai haver emprego e não vai haver pessoas para exercer o emprego, porque os Illuminati não vão querer um monte de gente ociosa no mundo. E eles estão preparando o mundo para poucas pessoas. Não é à toa, porque eles têm um plano para essa grande massa popular que vai estar ausente da possibilidade de exercer alguma função para eles e ser remunerado com a ração diária, para continuar vivendo apenas para alugar os braços, a vitalidade, para o enriquecimento e o empoderamento deles. Isso está próximo de acontecer. Isso é uma realidade. Mais matérias, olha para cá. Inteligência artificial vai permitir aos bombeiros serem mais rápidos. Para nós, não. Para a Elite 5.0. Os bombeiros de Lisboa poderão brevemente diminuir o tempo de resposta a acidentes, como inundações e incêndios, com a ajuda de um modelo de inteligência artificial apresentado hoje, que prevê probabilidade de ocorrências graves em determinados locais. Propaganda, lá em Portugal. Inteligência artificial vai permitir, ou seja, ajudar os bombeiros a serem mais rápidos. Conotação positiva. Permitir. Permitir é o contrário de negar. Negar é negativo. Permitir é positivo.
permitir, palavra positiva associada à inteligência artificial. Quando Rubens fala sobre isso, sobre a questão de doutrinar a cabeça da gente, de colocar matérias, informações que têm apelo propagandista subliminar na nossa cabeça, as pessoas vendo o Rubens só fazer isso aqui, se ligar agora e ver o Rubens falando apenas disso aqui, num pedacinho de lapso de tempo, as pessoas vão dizer, não creia nesse idiota, porque isso é um idiota procurando chifre na cabeça de cavalo, procurando pelo em ovo. Mas você que conhece, você que sabe da realidade, sabe que isso aqui para eles é importante. Esse joguete de palavras, reunindo permitir com inteligência artificial, isso forma desta frase, dessa manchete, uma propaganda. Não é a notícia, é propaganda. Propaganda em favor da inteligência artificial. O que esses caras mais temem? Olha para cá. O que esses caras mais temem é que você, que está aqui agora, acorde. E eles não querem isso, porque eles querem essa grande massa popular falida, sonhando, dormindo, delirando, no pão e circo, possuída, não do diabo, mas de um poder enorme de cocaína ou qualquer coisa que dope a pessoa, de ópio. Essas pessoas dopadas até o momento delas serem exterminadas. Então, se você tem um monte de rato na casa e você quer encurralar esse rato, você não vai espalhá-los, você vai deixar eles adormecidos, bem devagarzinhos, para você ter a chance de exterminá-los com mais facilidade. E aí a casa ficará livre dos ratos. Os ratos do planeta somos nós. Eles estão preocupados conosco, por isso fazem propaganda da inteligência artificial, para que a gente não veja que isso é nocivo. Porque se os ratos se alvoroçarem, vai ficar difícil o extermínio desses ratos. Eles não querem isso. Eles nos tratam não como ratos, mas piores do que ratos.